O Palmeiras tem sofrido muito com características que, em tempos que o time foi muito vitorioso na sua mão, o Palmeiras não sofria. O time é vitorioso. Sim. É só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana, 1 ou 2 jogos, a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento, nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico, e que os meus jogadores vão ficar, e que o torcedor do Palmeiras vai ficar, é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Podem criticar à vontade. Jogamos mal, sobretudo depois do 2-1 num campo difícil, porque eu não vou deixar, senão acaba aqui a entrevista, não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogámos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. O Palmeiras perdeu para o Fluminense, mas o resultado dentro de campo pode ser apenas o começo de uma crise ainda maior. Depois da partida, Abel Ferreira voltou a ser questionado sobre o desempenho da equipe e acabou protagonizando uma coletiva que chamou atenção pela irritação com as perguntas dos jornalistas. E em determinado momento, a discussão ficou ainda mais direta. Será que o Palmeiras, com um dos melhores elencos do futebol brasileiro, realmente não consegue jogar mais? A resposta de Abel não agradou a todos e levantou novamente uma discussão que acompanha o Palmeiras há meses. O treinador falou sobre gramado, calendário, arbitragem e até sobre o sistema de 3 zagueiros, mas os questionamentos continuaram. Quem realmente é responsável pelo futebol apresentado pelo time? Neste vídeo, você vai entender o que aconteceu na coletiva, por que Abel Ferreira ficou irritado, quais foram as principais justificativas apresentadas e por que a cobrança sobre o treinador aumentou depois dessa derrota. Também vamos analisar o sistema tático, o desempenho do Palmeiras e o que pode acontecer daqui para frente. E tem um detalhe nessa história que pode ser ainda mais preocupante para o torcedor. Se o Palmeiras continuar apresentando o mesmo futebol justamente quando os jogos mais importantes se aproximam, a temporada pode tomar um rumo completamente diferente do esperado. Será que Abel Ferreira ainda tem a solução para esse Palmeiras? Ou o treinador precisa reconhecer que algumas escolhas estão prejudicando a equipe? Fique até o final, porque essa coletiva deixou uma pergunta que o torcedor palmeirense precisa responder. O problema está no elenco, no sistema tático ou no próprio trabalho de Abel Ferreira? Antes de começar, já deixe o like, inscreva-se no canal e comente sua opinião, porque a discussão sobre o futuro do Palmeiras está apenas começando. Um pouco da entrevista, um pouco do jogo, porque as duas coisas se conversam, né? A avaliação do Abel, as questões feitas e o que foi o jogo. Então, a gente estava aqui conversando antes da entrevista coletiva do Abel sobre essa questão especificamente, e é um pouco da avaliação que gera essa pergunta, né? O Palmeiras poderia mais? E aí muita gente debate isso, né? O Palmeiras poderia mais, o Palmeiras poderia mais, o Palmeiras poderia mais. E esse debate, ele nasce exatamente do contexto que o Palmeiras vive hoje, né? O Palmeiras vive um contexto em que ele tem muito mais dinheiro que os rivais de São Paulo, ele tem uma estrutura muito melhor que os rivais de São Paulo, ele tem um time muito melhor que os rivais de São Paulo, e um time que consegue competir com o Flamengo, né? Que é um dos melhores elencos aí da América, não só do Brasil, são os 2 melhores elencos do futebol brasileiro. Então, o Palmeiras está em um nível de competição, de competitividade, o Palmeiras está envolvido em algumas disputas que outros não estão. Então, naturalmente, diante disso, a cobrança ela vai ser maior. A avaliação ela vai ter um rigor maior. E acho que é isso que acontece em relação ao Palmeiras, né? Vocês não falam isso do Corinthians, vocês não falam isso do São Paulo, vocês não falam isso do Santos, porque eles não estão nesse patamar. O torcedor do Palmeiras, aquele que fica na bronca com algumas críticas que são direcionadas ao campo, né? Nada que extrapole isso. Ele precisa compreender isso, que uma lupa maior está colocada no Palmeiras nesse momento, porque a cobrança naturalmente vai ser maior para o time que investe mais, que tem melhores jogadores, que tem melhores condições. Ou o Palmeiras tem condição de jogar só o que ele está jogando? O Palmeiras está jogando muito pouco e faz muito tempo. E aí muitas vezes o debate ele vai para outros lados que não necessariamente tem a ver com o futebol jogado. Desvio de foco, cortina de fumaça, que é asterisco, é final de Libertadores. Isso aí já foi, gente, já foi faz tempo. E o Palmeiras jogou muito mal a final da Libertadores também, não dá para se apegar num
num cartão vermelho, que eu concordo que o Pulgar deveria ter tomado naquele jogo, mas o Veiga também poderia ter tomado num lance anterior. Então, isso é uma discussão que você vai ficar na lupa no jogo, procurando lances, você vai encontrar vários para um lado e para o outro, né? Por isso que eu acho uma perda de tempo muito grande sempre ficar debatendo essas questões de arbitragem. Porque uma rodada é para cá, outra rodada é para lá, outra rodada é para outro, e assim vai ser o campeonato todo. O que não está mudando no Palmeiras é o desempenho está abaixo. É um time previsível, é um time que precisa muito das suas individualidades, é um time que coletivamente está muito distante de demonstrar solidez. O Palmeiras tomou 2 gols em 7, 8 minutos, hoje perdeu o jogo para o Fluminense, que vinha de um momento muito complicado, crise, troca de técnico, jogadores questionados, baixo público na maioria dos jogos. Lá no Maracanã hoje deu 20 mil, né? O jogo um público pequeno, o Maracanã é um estádio gigantesco, um estádio para quase 90 mil pessoas, tinha 20 mil no jogo de hoje. Então o Palmeiras tinha um contexto favorável para desenvolver um bom jogo e buscar um resultado positivo contra o Fluminense. E larga bem, sai na frente bem no comecinho, só que depois para de jogar, como habitualmente acontece, né? Recua e aí fica jogando por uma bola, por um lançamento, por uma bola buscando exatamente como aconteceu o gol do 2-1, né? Uma bola quebrada da defesa, uma casquinha do Flaco Lopes e o gol do Maurício. Não estou dizendo que não é válido jogar dessa forma, o problema é jogar só dessa forma. Então o Palmeiras tem jogado muito pouco. E eu tenho usado uma frase, Gui, usei ela na quarta-feira, depois do jogo do Cerro, e vou voltar a repetir ela aqui. Quando o Palmeiras não vence, sobra muito pouco. Quando o Palmeiras ganha, a gente fala da vitória. O resultado, se tivesse ganhado hoje 2-1, a conversa ia ser aquela de sempre, né? Aguerrido, resiliente, vai até o fim, não desiste e tal. Como não ganhou, sobra muito pouco para avaliar do time, das variações, das ideias de jogo, daquele, desse, do outro. Então o Palmeiras precisa melhorar. Que bom que o Abel assumiu isso na entrevista coletiva, não ficou com factoides, né? Ou olhando para outras coisas, né? Olhou para o que é a realidade. O Palmeiras está jogando muito pouco nesse momento. Mano, seria ótimo para o Palmeiras conseguir recobrar um pouco de confiança, né? Retomar um bom caminho, isso seria excelente, sem dúvida alguma, e uma derrota acho que afundaria ainda mais o Palmeiras numa crise que poderia culminar aí numa perda de liderança, né? Nas próximas rodadas do campeonato. A gordura acabou nesse momento, o Flamengo já por pontos perdidos pode empatar com o Palmeiras, né? Ele tem 42 a 48, 2 jogos a menos, 6 pontos. Ou seja, se ele ganhar esses 2 jogos, que precisa vencer, né? Não estão computados esses 6 pontos automaticamente, ele vai ter os mesmos 48 do Palmeiras e volta para a briga aí pelo título. Em algum momento eu achei que essa briga ia ser difícil de acontecer pela gordura, a vantagem que o Palmeiras abriu. Mas, de novo, né? Assim como no ano passado, o Palmeiras abriu uma frente e foi derretendo. A diferença é que o derretimento no ano passado ele veio na reta final do campeonato, nas últimas rodadas. Dessa vez ele veio bem antes, né? Nos últimos 12 pontos que o Palmeiras disputou, ele fez 4. Então é muito pouco, né? Muito pouco o Palmeiras tem pontuado e isso obviamente vai ser um dificultador nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, com a possibilidade do Flamengo encurtar a distância e com o Flamengo tendo uma competição a menos, né? O Flamengo está fora já da Copa do Brasil e vai também definir a sua vida aí na disputa da Libertadores, né? E veja, também não é que o Flamengo está jogando um futebol exuberante, não. Importante também salientar isso aqui. O Flamengo fez um belíssimo jogo no último domingo contra o Vitória. A vitória por 2-0 no Maracanã, e fez um bom jogo contra o Cruzeiro na Libertadores. Mas antes disso vinha de atuações fracas também contra São Paulo, contra a Inter, os empates, né? Agora, a questão nesse perde-perde do momento, né, que os dois estão mais perdendo pontos do que ganhando, é que o Palmeiras está jogando ainda menos que o Flamengo. E pela sequência de alguns anos sem títulos relevantes, o Palmeiras não ganha um título brasileiro, um título de Copa do Brasil desde 2023, né? 24 e 25 acabou passando em branco nesse sentido. E 26 está aí na disputa, né? Eu não conto nesse patamar campeonato estadual. O campeonato estadual foi lá, ganhou um dia, uma festa de algumas horas, até porque a final foi bem esvaziada esse ano contra o Novo Horizontino, né? Fez alguma festa ali que durou aquela noite de domingo e acabou. E pro Flamengo vale a mesma coisa. Ganhou um título no mesmo dia contra o Fluminense e a festa vale aquela noite ali. Pelo tamanho que esses dois times têm nesse momento, né? As disputas para eles são outras. É Libertadores, é a Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, o estadual. Ele tem já um tamanho pequeno há bastante tempo e para eles tem um tamanho ainda menor. Então, assim, o campeonato está muito aberto nesse momento. Faltam 15 rodadas para o campeonato acabar. Muita coisa para acontecer. São 45 pontos em disputa.
Nada está definido, muito distante disso. O Palmeiras não perdeu o título hoje ou no fim de semana passado porque tropeçou. E o Flamengo também já não ganhou ele porque o Palmeiras tropeçou nesses resultados. Tem muita coisa para acontecer, tem um confronto direto entre eles. As Copas podem condicionar uma eliminação, né, no meio do caminho, em qualquer uma das competições, para qualquer um dos dois pode ser uma baixa de confiança. Então, o campeonato está aberto. Acho que essa é uma boa notícia, viu, Gui? A disputa entre eles dois, pelo menos a princípio, tende a ser ponto a ponto ali até as rodadas finais.